Graça e paz, meus amigos aqui do YouTube. Mais uma vez estamos de volta para estudar junto a Palavra de Deus. No vídeo de hoje daremos aí continuidade aos estudos das lições bíblicas da CPAD do primeiro trimestre de 2021. E o tema que estamos estudando é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Chegamos hoje na última lição, a lição de número 13. Voltados os olhos para a bendita esperança. Textual, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. Nosso próprio exemplo de renúncia à piedade e às paixões dos desejos desse mundo nos leva a aguardar a bem-aventurada esperança do arrebatamento da igreja. O aparecimento em glória do nosso Senhor Jesus Cristo será a primeira para a igreja na ocasião da nossa reunião com Ele. Olha que maravilha, né? Coisa linda. Verdade prática. A nossa esperança é algo vivido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na Palavra de Deus e confirmado pela história. A leitura bíblica em classe se encontra lá em Atos capítulo 1, versículo 6 ao versículo 11. Introdução. A expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento para que cada um mantenha vigilância e a fidelidade. Essa foi a introdução do pastor Ezequias Soares, o comentarista desse trimestre. Primeiro tópico: breve o Senhor virá. A vinda de Jesus é tão certo quanto a sucessão dos dias e das noites, e disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo e os sinais que precederão a vinda de Jesus já estão presentes. Primeiro ponto do primeiro tópico. A vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos eventos e nas epístolas. Inclui a expressão segunda vinda, o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. Quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, os varões brancos disseram que ele virá da mesma maneira que subiu. Esse cenário é de sua vinda em glória e não do arrebatamento da igreja, né? A gente tem que entender que ele falou que ele virá da mesma forma que ele subiu. Isso é a vinda dele em glória e não o arrebatamento. O arrebatamento nós vamos encontrar com ele nas nuvens. Segundo ponto do primeiro tópico. Uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. Mas parece que antes do Pentecoste, os discípulos ainda não tinham uma compreensão exata dessa vinda, pelo que se pode observar na pergunta dos discípulos. O Senhor restaurará tu nesse tempo o reino de Israel? Os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus. E Jesus deixou aí bem claro que para eles não ficar aí preocupados, né? Os discípulos estavam preocupados com a glória nacional de Israel, como nos dias de Salomão. E eles não percebiam mais, eles não pertenciam mais àquele povo. Eles eram agora a igreja de Cristo e não era da competência dele esse negócio. Então, o nosso negócio agora é da igreja, é das coisas do céu, não da terra. Isso que o discípulo teria que entender. Não era da competência dele a glória de Israel, e sim a glória da igreja.
Vamos para o terceiro ponto do primeiro tópico. O dia se aproxima. Sabemos que a vinda de Jesus está próximo pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Pregamos por toda parte que Jesus breve virá, e essa mensagem está em nossos hinos congregacionais e nos diversos cânticos inspirados nas Escrituras. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. Os principais são a efusão do Espírito Santo, uma promessa para os últimos dias. Então, o Espírito Santo já veio, então agora estamos nos últimos dias. Vamos para o segundo tópico. A necessidade de vigilância. A vigilância se faz necessário porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Entendemos com vigilância o ato e o efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr risco. Devemos permanecer acordados, atentos no cuidado de não nos afastarmos de Jesus e aguardar a bendita esperança, o arrebatamento, né? A exortação à vigilância. O Senhor Jesus que é o primeiro ponto do segundo tópico. A exortação e a vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade de vigilância. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Essa era também preocupação nos ensinos dos apóstolos e também nos nossos ensinos, né? Vigiai, porque não sabemos a hora que o Senhor virá. A parábola, os ensinos de Jesus nas diversas parábolas e nos discursos escatológicos. Segundo ponto do segundo tópico. Os alarmes falsos. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar datas da segunda vinda de Cristo. Eu lembro uma bem que era o ano 2000, que tudo ia acabar. Eles estavam errados. Alguns desses cravaram várias datas, outros depois constataram que elas não batiam e reinterpretaram a suposta profecia e as protelaram para outras datas. Todos esses líderes e grupos falham mesmo, porque Jesus deixou bem claro que ninguém sabe o dia nem a hora. É um erro tentar adivinhar os tempos e as estações, pois só Deus sabe o dia e a hora. A palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. Então, a palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas da vinda de Jesus Cristo. Vamos para o terceiro tópico. Vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristã na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade ao seu povo, da mesma maneira, um Deus fiel exige a fidelidade do seu povo. A definição aqui o primeiro ponto do terceiro tópico, a definição, a fidelidade é uma qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, lealdade. Os termos fidelidade, verdade e lealdade pertencem ao mesmo campo semático na Bíblia. Seja o Senhor entre nós e testemunha da verdade e fidelidade, mostrando toda boa lealdade. Fidelidade é uma demonstração de fé e lealdade, respeito constante nos compromisso assumido. Segundo ponto do terceiro tópico, fidelidade de Deus. A verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade. Deus é fiel. A fidelidade de Deus é grande e a expressão é uma expressa e uma absoluta confiança, cuja a ideia é firmeza. Assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador do mundo, de igual modo a segunda vinda de Cristo podemos considerar como um fato incontestável. Então, assim como ele prometeu a vida de Cristo, o nascimento numa manjedoura,
E ele também prometeu que virá buscar a tua igreja e virá em glória também. Terceiro ponto do terceiro tópico, a fidelidade como virtude cristã. Então, é uma virtude cristã a fidelidade. Devemos ser fiéis. Os atributos morais de Deus são aqueles cuja ressonância é reflexo são vistas na criatura humana. A fidelidade é uma virtude cristã proveniente do Espírito Santo na vida do crente. Então, o crente que foi aí, aceitou Cristo e recebeu o Espírito Santo, ele é um crente fiel, ele tem fidelidade, tem a virtude da fidelidade. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia de maneira direta, nos relatos históricos, proféticos, nas parábolas e ilustrações, como importante virtude na vida cristã. Quarto ponto do terceiro tópico, tempos e estações. Jesus responde às perguntas do discípulo, ampliando o horizonte desse reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Essa resposta foi dupla. Tempos no grego, nessa passagem, é cronos, que significa um longo período. Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Estações, nesse verso, é kairos, que significa ocasião, e se refere ao Evangelho, a eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativa de Deus, né? Então, estamos aqui falando da bendita esperança dos crentes, né? Que espera a volta de Cristo. O arrebatamento vai acontecer quando a Nova Jerusalém faltar 7 anos para chegar aqui na terra, porque a Nova Jerusalém está descendo, ela está descendo, e quando faltar 7 anos para chegar aqui na terra, a igreja será arrebatada, vai ao encontro, vai à reunião, vai para as bodas, e ela vai descer aqui na terra, e Jesus vai vir em glória, né, e estabelecer seu reino aqui milenar. Então, quero agradecer a todos vocês que estão aqui nos assistindo, né? Obrigado por nos acompanhar esse trimestre, que foi um trimestre maravilhoso, que na primeira lição estudamos aqui a pessoa do Espírito Santo, na segunda lição estudamos a atuação do Espírito Santo no plano de redenção, na terceira lição o batismo no Espírito Santo, na quarta lição estudamos a atualidade dos dons espirituais, na quinta lição o fruto do Espírito e o eu crucificado, na sexta lição santificados, comprometidos com a ética do Espírito, na sétima lição cultuando a Deus com liberdade e reverência, na oitava lição estudamos o comprometidos com a palavra de Deus, na nona lição estudamos vivendo o fervor espiritual, na 10ª lição estudamos o Senhor Jesus cura hoje, na lição de número 11 estudamos compromissado com a evangelização. Na lição de número 12, estudamos a urgência do discipulado. E hoje estamos aqui na última lição desse primeiro trimestre de 2021, voltados aos olhos para a bendita esperança. Quero agradecer a todos aí por estar nos assistindo, deixando seu joinha, compartilhando, evangelizando também com o compartilhamento do vídeo. E quero agradecer a todos que nos assistiu esse trimestre. Vamos aí para o outro trimestre e vamos aí até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe a você e toda a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe.